A paz do Senhor, irmãos, do nosso canal de Escola Bíblica Dominical aqui no YouTube. É com muita alegria e satisfação que estou aqui mais uma vez para mais uma videoaula, onde nós estamos estudando a lição de número 6, que traz o título O Ministério de Apóstolo. Você nunca se perguntou: será que há ministério apostólico em nossos dias? O que aconteceu com o ministério dos apóstolos? Sobre este tema nós vamos falar aqui. Peço que se inscreva no canal, deixe o seu joinha, conheça também os demais vídeos que nós temos, assim como também os outros canais que possuímos. Outro canal que é o canal Movimento Pentecostal aqui no YouTube, onde temos também ali um clube de canais, onde nós também gravamos vários vídeos e muitas vezes estamos ensinando a Bíblia ao vivo também aos membros daquele canal, ok? Ministério de Apóstolos, nós temos o texto áureo da nossa lição, está em Efésios 4:11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A verdade prática diz: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja, com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 7 a 16. Efésios 4, 7 a 16. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Este mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Glória ao nome do Senhor. Esta lição, o objetivo é que após a aula o aluno esteja apto a analisar biblicamente o que é o colégio apostólico, descrever o ministério apostólico de Paulo e conscientizar-se a respeito da apostolicidade atual, para que possamos entender sobre este maravilhoso ministério em nossos dias. Glórias ao nome de Jesus. Vamos ao nosso comentário, nós vamos ler apenas partes. Nós temos a palavra-chave da nossa aula, é apóstolos, que do grego apóstolo significa exatamente enviado. Nós estamos falando agora dos dons ministeriais, após termos falado sobre dons espirituais em suas categorias, dons de poder, locução verbal. Agora nós estamos aqui com os dons ministeriais. O termo apóstolo, segundo o dicionário bíblico Wycliffe, que nós temos aqui, e que é uma dica que eu sempre dou aqui aos irmãos, esse dicionário é maravilhoso demais. Então, segundo ele, Wycliffe informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostoleios, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, o mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor.
o poder ou o verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Cristo, o apóstolo por excelência, como diz Hebreus 3:1. O colégio apostólico subentende ser aqueles que o Senhor destinou ou que o Senhor escolheu dos seus discípulos. Jesus escolheu 12 para apóstolos. No nosso clube de canais, lá no nosso outro canal, que é o canal Movimento Pentecostal, nós temos aulas onde nós estudamos sobre os discípulos de Jesus, os 12 apóstolos, sua origem, sua vida, seu ministério. E é um vídeo muito acessado e que foi muito pedido e muita gente tem estudado conosco este material aí que estou mencionando agora. Então o colégio apostólico nada mais é do que os apóstolos, aqueles 12 que o Senhor separou e nomeou. São os primeiros escolhidos. Eles não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. São eles que estão no dia do Pentecoste. E com eles se completou quase 120 pessoas reunidas no cenáculo. O dia de Pentecoste festejava as primícias. Ali estavam então as primícias da igreja. Era o início de todas as coisas. Como Cristo é o primícia dos que dormem, por ter ressuscitado primeiro, abrindo assim a porta da ressurreição, agora temos também as primícias da igreja, que são ofertas ao Senhor. Os 12 apóstolos eram os comandantes, ministerialmente falando, da igreja primitiva. Glória a Deus. Então, apóstolo é aquele que é enviado. O verdadeiro apóstolo, ele baseia-se na pessoa e obra de Jesus Cristo, que é o apóstolo por excelência. O colégio apostólico é o grupo dos 12 primeiros discípulos enviados por Jesus. E os apóstolos atuais existem ou não existem? Existem. Os apóstolos atuais são os missionários enviados pela Igreja do Senhor, porque a palavra apóstolo quer dizer enviado ou comissionado. Nós entendemos que havia então o apóstolo direto, o colegiado apostólico, os 12 apóstolos. Temos os apóstolos posteriores, os secundários. Silas, Barnabé, João Marcos também eram chamados de apóstolos quando em suas viagens missionárias. Glória ao nome de Jesus. Mais à frente falaremos também sobre o apóstolo Paulo. Havia uma singularidade nos 12 apóstolos. O comentarista da nossa lição, Linaldo Renovato, diz: aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Primeiro porque eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor, dentre a multidão que ali seguia Cristo. Segundo, porque eles andaram com Jesus durante todo o seu ministério, do batismo do Senhor até a crucificação e a sua ressurreição. Os 12 andaram com o Senhor durante todo o seu ministério, convivendo com ele. E eles receberam também a autoridade da parte do Senhor. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos, pregar o evangelho à humanidade, etc. A gente questiona muitas vezes por que a igreja atual, mesmo servindo ao mesmo Jesus, não tem desfrutado dos dons espirituais que tínhamos na igreja primitiva. Se é o mesmo Deus que os envia, por que não vivenciam eles, ou não estamos a vivenciar estes dons espirituais? E perguntamos, onde estão os milagres tão poderosos? Onde estão as operações de maravilhas do nosso meio? Ora, eles estão no mesmo lugar. Eles continuam seguindo aos que creem, os sinais continuam seguindo aos que creem. O nome de Jesus continua tendo muito poder, todo o poder no céu e na terra. Jesus continua disposto a operar, está assentado à direita de Deus Pai, como estava durante os primeiros anos da igreja. A mesma humanidade que tinha os apóstolos primeiros do colégio apostólico, temos nós também. Se os missionários de hoje
vivessem uma vida com a mesma autoridade e intensidade ministerial que os apóstolos do Novo Testamento, o número de evangélicos no Brasil e no mundo seria muito maior do que o crescimento que tem tido até agora. No Brasil somos milhões, mas poderíamos ser mais da metade da população mundial se não tivesse faltado em nosso meio, não estivesse faltando homens e mulheres capazes, não somente de expressar verbalmente as Escrituras, mas também de confirmá-las através dos sinais e maravilhas, como ocorria com os apóstolos. Lembrando que estamos estudando também os dons espirituais e estamos incentivando aos dons espirituais nos 110 anos do movimento pentecostal no Brasil. Muito bem. Então é necessário lembrarmos disso, voltarmos ao nosso jeito original de antes. Então o verdadeiro apostolado é centrado única e exclusivamente em Jesus Cristo, pois ele é o apóstolo enviado pelo Pai. E em Jesus Cristo os apóstolos aprenderam o que é ser apóstolo, o que é ser comissionado. Não é pregar um evangelho apenas de religiosidade e palavras, mesmo que priorizando o novo nascimento, pois esse é o maior milagre que existe, a salvação, priorizando-se e por causa e para alcançar as almas, parte da ferramenta do Espírito para convencer o pecador a se converter. É nada mais, nada menos do que a operação de maravilhas e sinais. Que o Senhor nos desperte novamente para isso, nesse tempo do fim. E o apóstolo Paulo? Saulo e a sua conversão foi em Atos capítulo de número 9. Ele foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel. Saulo é seu nome judaico, Paulo é seu nome romano. Ambos os nomes continuam em Paulo, Saulo. Ele não mudou de nome ao se converter, como muitos pregam, né? E também ele era um importante mestre do judaísmo antes da sua conversão. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém, e com carta de autoridade para prendê-los, Saulo teve uma experiência com Cristo ressurreto. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor passou a perseguido. De Saulo, o fariseu, a Paulo, o apóstolo dos gentios. Não é uma mudança de nome, apenas o autor da lição está descrevendo que ele sempre se tornou chamado de Paulo depois da sua conversão. Mas ele tem ambas as cidadanias, judaica e romana, ele tinha, então por isso ele não mudou de nome. Um homem preparado para servir era o apóstolo Paulo. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo, portanto aí nós temos aí mais de 2/3 do Novo Testamento. Quão grande tratado teológico Paulo escreve nas suas cartas, encontramos nas epístolas aos Romanos. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, mas para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. E a declaração apostólica que nós encontramos nas Escrituras denota tal verdade. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Em 2 Tessalonicenses 4:7, ele fala já próximo ao final do seu ministério, da sua vida. Paulo também se considerava o menor dos apóstolos. O menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo, ele não pertencia ao colégio dos apóstolos, que são os 12, o colégio dos 12. Ele andou com Jesus em seu ministério terreno. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno. Ele não testemunhou a ressurreição do Senhor. E esses eram requisitos indispensáveis para fazer parte do primeiro grupo. Em Atos dos Apóstolos, eles se apresentam como os principais apóstolos, os 12. Humildemente o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se
um abortivo, como que nascido fora de tempo, o menor de todos. Ele diz em 1 Coríntios 15, 8 e 9. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto, em Atos 9, na sua conversão. Ninguém tinha coragem de pregar para Paulo, o próprio Senhor o fez. E ensinou-lhe o Senhor Jesus todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor, em 1 Coríntios 11, 23. Texto que costumamos ler nas Assembleias de Deus, no momento da ceia, Paulo diz, recebi do Senhor que também vos ensinei. Ele recebe do Senhor. E aí, nós temos do apóstolo Paulo, embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apóstolo Paulino, as igrejas plantadas por ele era o seio do seu ministério apostólico. Muitas das vezes era o selo do seu ministério apostólico. Muitas das vezes Paulo foi questionado, principalmente pela igreja dos Coríntios, quanto ao seu apostolado por não fazer parte dos 12 principais apóstolos. Paulo viu o Cristo ressurreto, isto comprova, isto era a sua credencial para apóstolo, isso comprova o seu apostolado. Glórias a Deus. E hoje em dia, ainda há apóstolos hoje? No sentido escrito do termo, de acordo com a sua singularidade, apóstolo, como os 12, não existem mais. A palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 se assentarão sobre tronos para julgar os 12 tribos de Israel, diz em Mateus 19, 28. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa, como diz Apocalipse 21. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Também em Atos capítulo 1, 21 a 23, Pedro afirma que Matias é escolhido em lugar de Judas o Iscariotes, e nenhum outro apóstolo, nenhum que não tivesse testemunhado Cristo ressurreto, poderia e andado com Cristo desde o batismo de João, nenhum deles poderia substituir Judas Iscariotes. Matias o fez porque tinha essas credenciais que Paulo não tinha e que viu Jesus ressurreto posteriormente. Havia apóstolos, no entanto, fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Orton, muito conhecido por nós assembleanos, informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre eles se acham Paulo e Barnabé, bem como os parentes de Paulo, Adrônico e Júnia. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local, segundo o dicionário Vine. O que nós temos hoje, porém, em muitos segmentos evangélicos, é um formato de apóstolo que não condiz com as escrituras. Quando, por exemplo, um homem se denomina apóstolo, e ele julga que somente ele naquela igreja pode ser apóstolo. Deus não pode levantar ninguém mais como missionário ou apóstolo. Portanto, você missionário é também chamado apóstolo pelas Escrituras. O que não há mais é os apóstolos à medida do apostolado dos 12 primeiros apóstolos. Isso nós aprendemos com as santas letras da palavra do Senhor. O ministério apostólico atual não tem sucessão com os 12 apóstolos. Esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana, que tem o apostolado como os 12. Eles acreditam que o Papa, por exemplo, é a sucessão de Pedro. Infelizmente, foi copiada por algumas igrejas evangélicas para justificar a existência do poder papal. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é um ministério de caráter apostólico, atualmente missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho. Pela misericórdia de Deus, faço parte deste grupo, embora não indo a povos não anunciado o Evangelho, mas alcançamos lugares no Brasil onde não há igrejas e aonde com autoridade, através dos dons espirituais, podemos alcançar com a pregação do Evangelho, confirmado pelos dons espirituais e autoridade no Espírito Santo, confirmamos a mensagem que pregamos.
Deixe-me dizer uma coisa então para os irmãos. Estas igrejas que têm apóstolos são igrejas que criam o papado gospel, papado evangélico. Eles querem que haja um papa na igreja evangélica. E o único que pode ser apóstolo é ele, e somente ele pode ser o papado evangélico. Ele é o papa daquela igreja. Mesmo aquelas que não têm o título de pastor ou colocam um título como missionário, mesmo apóstolo. E somente ele pode ter esse título lá dentro. Esse tipo de pessoa se denomina ou se põe na posição, como os romanos fazem com o Papa, ele é um Papa católico. Isto é antibíblico. Não há mais, os 12 já partiram e não há mais como, não há necessidade de um Matias, que é um substituto para o apostolado. Então, o que há hoje são missionários que atualmente são enviados para pregar o evangelho, e eles são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Homens como John Wesley, William Carey, cognominado pai das missões modernas, Hudson Taylor, D.L. Moody, Gunnar Wingre, Daniel Berg, fundador das Assembleias de Deus no Belém do Pará, aqui no Brasil, irmão André e tantos outros em tempos recentes foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Quero citar aqui outros. Reinhard Bonk, faleceu agora recentemente. Billy Graham, falecido também recentemente, que fique registrado em sua memória. Estes também poderão ser chamados de apóstolos. Eles alcançaram milhões de pessoas. Reinhard Bonk, embora não seja o Bonk muito conhecido por maioria das pessoas atualmente na mídia, mas o Bonk chegou a alcançar mais almas até mesmo do que Billy Graham. Claro que aos olhos de Deus não é feita a contagem desta maneira para recompensa. Mas o Billy Graham e o Reinhard Bonk acho que deveriam ser contados aqui. Hoje fica a dica aí para vocês, o ministério de Reinhard Bonk é continuado pelo seu sucessor, o evangelista João Colenda. Ele passou o cajado a João Colenda. Hoje nós temos o Cristo para todas as nações, uma grande instituição. Você tem uma ideia, o Reinhard Bonk ganhou para o Senhor Jesus Cristo em um só culto 1 milhão de pessoas na África, em um único culto, na Nigéria. Então, um homem extraordinariamente usado por Deus, eu tenho acompanhado há um tempo e considero maravilhosamente um grande apóstolo atual. Seu ministério é marcado por milagres extraordinários e sem o uso de coisas estranhas ao Evangelho, o que é bíblico. Nós temos aí um objetivo de ser apóstolo, não era se expor, tornar-se uma personalidade adorada e adorável, mas sim de expor a Cristo, confirmando com os sinais e prodígios operados pelo Espírito Santo. Que possamos voltar a isso, ou que Deus levante novos Reinhard Bonk, novos Billy Grahams, novos Jimmy Swaggart, novos D.L. Moody, novos John Wesley, novos Charles Finney e tantos outros, com a chama pentecostal e viva para o alcance do Evangelho de Cristo, para que se possa alcançar mais almas e podermos ver mais uma vez o cumprimento das Escrituras, onde Jesus disse: coisas maiores do que essas que eu tenho feito, vocês haverão de fazer. Glória ao nome do Senhor. Então, segundo Efésios 4:11, o dom ministerial de apóstolo está em plena vigência na igreja atual. Que Deus te levante, meu irmão, você que sonha com o apostolado, como as Escrituras têm nos ensinado. Então é aí que está a questão. Nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, existe o dom ministerial de apóstolo, citado pelo apóstolo Paulo aqui em Efésios 4:11, e está em plena vigência em nossos dias. Que Deus continue abençoando as vossas vidas. Até a nossa próxima lição, que será a lição de número 7. Que Deus continue dando graça e vitória para que você possa permanecer firme na presença do Senhor e que você cumpra o seu propósito, o propósito de Deus em sua vida.
Propósito de Deus para todo crente é ganhar almas. Não existe essa de dizer, eu não vou pregar o evangelho porque eu não tenho dom para o evangelismo. Não é assim. A Bíblia diz a toda a igreja, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Há, porém, aqueles que, da parte de Deus, recebeu uma autoridade exclusiva para tal, e assim eles desempenham. Deus continue abençoando as suas vidas, em nome de Jesus. Se inscreve no canal, deixa o like, deixe sugestões aí nos comentários, diga se isto tem ajudado você ou não. E se inscreve também no nosso outro canal, o canal Movimento Pentecostal aqui no YouTube. Deus abençoe. Até a próxima, querendo Deus.